Vamos para mais um vídeo aqui do nosso mini curso com Gatsby, criação de sites, né? Bom, a gente falou no último vídeo sobre os plugins que a gente usa para estar buscando dados, né, para o nosso site Gatsby. Então a gente pode buscar dados de uma API, a gente pode buscar de banco de dados, a gente pode buscar de sistemas de gerenciamento de conteúdo, né, o WordPress, por exemplo. Então, uma série de informações, arquivos Markdown também, né, que é muito usado para a criação de blogs, por exemplo. Porém, o que acontece? Esses dados, muitas das vezes, a gente precisa estar formatando esses dados, né? A gente recebe de uma forma e precisa exibir no nosso site de uma forma diferente. Para isso, a gente pode estar usando os plugins dos tipos de transformação, que pegam os dados e fazem uma espécie de formatação nesses dados, também chamados de Transformer Plugins. Então, o Gatsby suporta esses tipos de plugin que tem a função de pegar o conteúdo bruto que os plugins de origem, né, os source plugins, pegam, e ele pega esses dados brutos, esse conteúdo bruto aí, e transforma em algo que a gente quer exibir no nosso site. Exemplo disso são os arquivos Markdown. O padrão Markdown é muito usado para quem trabalha com blog, para quem trabalha com edição de texto, para estar disponibilizando em sites. Então é um formato que facilita para quem está escrevendo conteúdo e disponibilizando em sites. Porém, o arquivo Markdown ele precisa ser transformado em um HTML para ser exibido no site, né? Então a gente pode estar vendo alguns exemplos aí de sites, né, de blogs que tem conteúdos bem arrumados, os textos bem organizados. Normalmente são conteúdos transformados a partir de um Markdown. Então a gente vai usar como exemplo aqui um caso desse. Nós vamos pegar aqui o plugin do Gatsby, que é o Gatsby Transformer Remark, que tem a função de parsear, né, arquivos Markdown usando o Remark, que é um plugin de JavaScript. A gente pode abrir aqui. Então, o Remark ele é um plugin processador de arquivos Markdown. Então o Gatsby criou um plugin lá específico para sites Gatsby e que usa esse Remark aqui como base, né, para poder trabalhar na transformação dos arquivos Markdown lá nos sites Gatsby. Então a gente aqui vai precisar fazer o que no nosso projeto? Vamos pegar o mesmo projeto da última aula. A gente precisa instalar esse plugin do Gatsby, que é o Transformer Remark, e aqui ele dá algum exemplo aqui de como configurar no nosso arquivo Gatsby config, com as opções aqui que a gente pode passar para esse plugin. Normalmente, quando as opções já são definidas como padrão verdadeiro, você não precisa configurar, porque por padrão já vai ter esse comportamento. Então esse campo Options a gente não vai precisar configurar, basta simplesmente colocar lá o nome do plugin lá no arquivo Gatsby config e ele já vai funcionar. Mas antes a gente precisa fazer a instalação dele. Já vou copiar aqui, vou aqui no nosso shell, no mesmo projeto que a gente usou no último vídeo, né? E vou fazer a instalação aqui. Beleza, então a gente já está com o nosso plugin instalado aqui no nosso projeto, né? Ele agora pede para a gente configurar lá no arquivo Gatsby config do nosso projeto lá. Já vou copiar aqui, ó, não preciso do objeto completo aqui, porque a configuração já é padrão tudo true, né? Aqui em plugins, pode ser aqui depois do último aqui, acho que não tem problema nessa ordem aqui no caso. Vou colocar aqui, salvar. Beleza, estando esse plugin configurado aqui pra gente, qual é o exemplo que a gente vai executar aqui? Nós vamos criar um arquivo Markdown na nossa pasta Pages, e esse arquivo Markdown, através desse plugin que a gente acabou de instalar e configurar aqui, ele será transformado em uma página HTML no nosso site automaticamente.
esse plugin vai fazer isso para a gente, né? Então vamos começar aqui criando um arquivo Markdown de exemplo aqui em Pages. Então vou clicar aqui em Pages, New File, vou colocar aqui um nome qualquer, vou botar como File MD01. A extensão para arquivo Markdown que esse plugin aqui interpreta, tanto faz ser só o MD, como também a extensão Markdown, que ele também vai interpretar. Como interpreta o MD, é mais prático para a gente, né? Bom, a estrutura de um arquivo Markdown, a gente tem os metadados, que definem os atributos a serem interpretados nesse arquivo, e os dados em si. Então eu vou copiar um exemplo aqui, para a gente poder ganhar tempo. Então a gente tem aqui, esse campo aqui define quais são os metadados. Então a gente tem como metadado aqui título e data. Então esses metadados podem ser extraídos aqui, podem ser usados na nossa aplicação. Então aqui está o título desse post, a data desse post, e aqui a gente tem o post em si, né? Então a gente tem um Markdown aqui, um texto e um iframe aqui para um vídeo no YouTube, né? Para quem não conhece Markdown, vocês podem estar acessando aí no Google, pesquisando sobre como produzir arquivos Markdown, né? Você pode usar, por exemplo, uma hashtag para criar uma tag H1 do HTML, 2 hashtags que vai criar uma tag H2 do HTML, 3 hashtags um H3 e assim por diante. O parágrafo, basta você digitar o texto, né? Simplesmente. Quando você quer criar um texto, um trecho de código, por exemplo, dentro do seu arquivo, você põe 3 caracteres aspas e põe aqui o tipo de informação que você quer. Vamos fechar aqui o bloco com mais 3 aqui. Então dentro desse bloco aqui, ó, você pode estar colocando o seu código. Então qual é o tipo de código? Você pode colocar aqui, quando é um JavaScript você põe aqui um JS na frente. Não é um JavaScript, é um HTML, então você vem aqui e põe HTML na frente. Por exemplo, você vai escrever um comando, você põe aqui, vem aqui e põe shell, por exemplo. Então você pode dar exemplos de comandos aqui, cat, etc, tal, por exemplo. E assim por diante. Tem uma série de regras, né, para você escrever arquivo Markdown. Vale a pena vocês darem uma pesquisada. Mas vamos lá. Então eu tenho aqui um arquivo Markdown aqui de exemplo. E a gente quer fazer o que? A gente quer que isso seja exibido no nosso site como uma página. É um post do nosso blog, por exemplo. Considerando que isso aqui seja um blog, né? Então, como é um arquivo que a gente colocou aqui no nosso diretório Pages, lembra que a gente tem uma página aqui chamada My Files? Então, com certeza, esse arquivo já vai estar lá. Vou dar aqui um get develop, né, para subir nosso servidor. Está no ar aqui. Se a gente for na nossa rota My Files, file 1md está aqui já, né? Criado 4 minutos atrás. Então está aqui a extensão dele MD. Bom, feito isso, de que forma a gente agora vai conseguir pegar esse arquivo em si lá por dentro do nosso projeto para podermos transformar esse conteúdo dele numa página HTML. Para isso a gente tem que usar o plugin, e para a gente estar consultando esse cara, a gente tem que acessar o nosso GraphQL. Então é através do GraphQL que a gente vai ter acesso a isso. Vamos acessar aqui. Se a gente observar, a gente agora tem mais informação aqui. Aqui foi a última query que a gente fez, né? Vou apagar. Agora a gente passou a ter isso aqui, ó, ao Markdown Remark, que é do plugin que a gente instalou. Ele disponibiliza isso aqui para a gente. E disponibiliza também o Markdown Remark. Então o Markdown Remark é quando a gente quer pegar uma informação específica, e aqui é quando a gente quer pegar um grupo de informações. Então ao selecionar o All Markdown, nós temos aqui os nossos edges aqui,
E aqui a gente tem Next, Node e Previous, que é o próximo, o atual e o anterior. Então a gente vem aqui em Node. Então aqui em Node vamos ter as informações de um nó específico, ou seja, de um arquivo Markdown. Quais são as informações importantes que a gente pode estar selecionando aqui para trazer para a nossa consulta, né, para o nosso resultado? Então aqui dentro de Node a gente pode pegar o ID do nó. Aqui dentro de Front Matter nós temos aqui as informações que a gente definiu como metadados no nosso arquivo Markdown. Então se a gente voltar lá no nosso arquivo, aqui ó, os nossos metadados, que a gente definir aqui, aparece lá no Front Matter. Então a gente definiu o título e data. A gente volta lá, é o que a gente tem aqui no Front Matter. Então eu boto aqui título e data, eles vão estar disponíveis para a gente na nossa consulta. A gente pode vir aqui formatar essa data e passar aqui o formato. O formato que a gente pode usar aqui é dia, o mês tem que ser em maiúsculo, são 3 caracteres, e o ano são 4, para pegar o mês por extenso, e o ano com 4 dígitos são 4Y maiúsculo. É isso aqui, ó, dia, 4M maiúsculo, 4Y maiúsculo. A data já veio formatada para a gente. Então a gente pegou o título, pegou a data, pegou o ID. Para a gente pegar o conteúdo é o except. Cadê ele? Está aqui, ó. Então esse é o conteúdo do nosso post. E a gente pode pegar também, ó, se você quiser pegar o tempo de leitura, ele calcula isso para a gente. A gente pode pegar aqui também, vamos ver aqui o que é mais interessante aqui, ó. Total count. Vamos ver o que ele traz pra gente. Então ele trouxe ó, o ID do nosso post, a data, 10 de agosto de 2017, o título, o conteúdo, tempo de leitura, aqui é 1 minuto no caso, por minuto, essa informação. E só tem um, né? A gente só tem um edge lá, né? Você vê que o total count está fora dos edges. Os edges fecha aqui nesse colchete. Abre aqui, fecha aqui. Aqui para o total de arquivos Markdown que encontrar lá. Olha só como é tranquilo para a gente agora pegar o conteúdo de um arquivo Markdown. Tá aqui o conteúdo dele, o título, data. E a gente traz toda essa informação para dentro do nosso blog. Para a gente poder mostrar esses dados aqui no nosso projeto, vamos fazer o seguinte. Vou deixar aqui o Markdown aqui. Eu vou abrir a página de index mesmo. E a gente vai fazer umas modificações aqui para poder conseguir exibir o conteúdo daquele Markdown aqui, daquele post. Então a gente vai ter que fazer algumas importações aqui. Eu já tenho todo o exemplo aqui para poder a gente ganhar tempo. E a gente vai lá e ver o que está sendo alterado, né? Deixa eu copiar aqui. Então tá aqui o conteúdo que vai ter o nosso arquivo index. Então antes a gente só estava importando o layout, além do React, é lógico, né? Então a gente vai precisar do GraphQL para fazer a nossa query. A gente está usando o CSS, o Emotion, que a gente já tinha usado em 2 vídeos atrás, se não me engano, né? Então, para poder estilizar lá. Então a gente aqui está pegando os dados da query do GraphQL, está aqui embaixo a query, né? Por padrão a gente põe aqui embaixo. Então é exatamente a query que a gente fez. Exatamente a query que a gente fez aqui. Essa query. Aqui ela está um pouco mais completa, está o time to read aqui, mas é basicamente a mesma. A gente pode até copiar aqui e substituir lá. Vou copiar aqui, Ctrl C. A gente vem aqui, ó. Cola. A gente não precisa
precisa desse nome aqui. Então está aqui a nossa consulta, que vai ser passada aqui, essa constante vai ser recebida aqui. A gente pode deixar esse consolidado aqui, porque aí lá na console a gente vai estar com os dados lá, se quiser estar observando. Então a gente tem aqui no layout um div, onde tem um H1 sendo passado por ele aqui, um CSS aqui, através do nosso emotion aqui, né? Então tá aqui o título dentro do H1, e aí vem as informações lá da query do GraphQL. Então a gente tem aqui, ó, o total de posts, só tem um, né? A gente viu lá, a gente só tem um arquivo aqui no Markdown. Ele está pegando aqui, ó, o total count. Como ele traz esse ao Markdown por padrão, traz uma lista, então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que iterar essa lista. Então essa função map que a gente já fez na aula passada com os arquivos, né? A gente vai iterar aqui para pegar cada arquivo Markdown aqui e trazer as informações deles para dentro dessa div aqui. Então essa div ela vai se repetir para cada nó, né? Onde a chave agora está sendo usado o ID de cada nó. Então você tem lá um H3 que vai ser o título do post, né? Então, aqui está o título do post, tem um espaço aqui. Depois desse espaço tem uma tag spam com a data, traço e a data. Depois desse título vem o conteúdo. A gente pode até adicionar uma informação a mais aqui. Vou botar mais um parágrafo aqui em cima, onde a gente vai ter aqui tempo de leitura. Então, a gente vem aqui, põe aqui tempo de leitura, minutos. Na página raiz. Então a gente está aqui com a informação do nosso post Markdown, um post, o título do post está aqui, com a data, né, com um estilo diferente, né, está dentro de um spam, de uma tag spam. Tem um primeiro parágrafo com tempo de leitura e o segundo parágrafo é o conteúdo do post em si. Então se a gente vai ali e cria um segundo arquivo, vou pegar esse aqui, vou dar um copy, vou aqui em pages, vou dar um colar, vamos mudar o nome desse arquivo aqui para file md02. Vamos só mudar aqui alguma coisa para ficar diferente. Então a gente salva e tá aqui, ó, já temos nossos dois posts aqui. Espero que esteja sendo útil para todos aí e vamos seguindo na nossa saga aí.